Atos capítulo 2, verso de número, vamos começar do 1. Nós estamos falando desse Atos 2, desde os dias do nosso retiro. Desde lá, esse dia eu estava contando, faz 20 horas que nós estamos falando desse Atos 2 aqui. Nós vamos continuar com Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. É a descida do Espírito Santo. É quando o Senhor cumpriu a promessa de enviar o Espírito. Então nós vamos ler aqui o 1 e o 2 e o 3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Nós vimos aqui que nesse domingo, às 9 da manhã, o Espírito Santo desceu sobre a terra, sobre 120 pessoas, 120 discípulos. Eles já estavam no mesmo lugar, num cenáculo, orando por aproximadamente 10 dias, porque o Senhor havia dito que eles não deveriam sair em absoluto, sem que eles fossem revestidos do alto, com a promessa do Espírito Santo. Esses discípulos, eles ouviram Jesus, viram Jesus, participaram da vida de Jesus por 3 anos e meio, e o Senhor disse assim para eles: vocês não estão prontos ainda, vocês precisam estar prontos quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. Então vocês não façam nada, vocês não tenham nenhuma obra física, enquanto o Espírito de Deus não descer sobre vocês. Vocês orem, fiquem em oração, aguardando o Espírito. Quando o Espírito vier, então vocês saiam e vão fazer obras. Glória a Deus. Então a gente já vê um primeiro princípio aqui, de muitos de nós errando, fazendo as coisas para depois pedir que Deus abençoe essas coisas. Fazer primeiro para depois buscar o Senhor. A maioria das pessoas fazem isso: compra um carro, pede para o Senhor abençoar o carro. Compra uma casa, pede para o Senhor abençoar uma casa. Fazem algum projeto financeiro, depois que fizeram, pede para o Senhor abençoar aquele projeto financeiro. Não é assim. O Senhor não nos ensina, em nenhum lugar das Escrituras, a primeiro fazermos coisas e depois orar. Primeiro nós oramos, recebemos a capacidade do Espírito, e depois nós vamos fazer, e aquilo que nós fizermos já terá bênçãos. Qualquer coisa que você fizer, dirigido pelo Espírito, não precisa ungir, não precisa orar, precisa consagrar. O que vem do Espírito, vem ungido, vem abençoado, vem consagrado. Todos nós temos que parar e buscar a direção do Espírito, buscar o revestimento do alto, para depois fazer as coisas, para depois irmos e fazermos aquilo que nós devemos fazer. Não fazer primeiro e depois ficar desesperado porque não deu certo. A maioria dos nossos desesperos, das nossas inquietações, é porque nós não fomos dirigidos pelo Senhor, e agora o Senhor tem que nos tirar de algum buraco. Não, o Senhor diz para os discípulos: vocês não estão prontos, vocês primeiro se revistam do Espírito. Então olha, nós vimos aqui que eles ficaram 10 dias buscando o Senhor. Olha como que é sério isso, porque ia mudar a vida deles. Até então Jesus estava do lado de fora, mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: eu vou estar dentro de vocês quando o Espírito vier.
Você já pensou que os discípulos nunca sentiram saudade de Jesus? Não tem nenhuma carta, nenhum lugar em Atos, algum discípulo falando assim: nossa, que saudade dele, saudade de comer pão com ele, que saudade dele rindo com a gente, saudade dele contando parábola para nós, nossa, que saudade dele quando a gente andava de Cafarnaum para Jerusalém. Não tem saudade, porque Jesus estava dentro deles, pelo Espírito Santo. Irmão, nossa teologia está errada, porque muitos de nós achamos que Jesus está do nosso lado, está na nossa frente, está atrás. Jesus está dentro de nós, dentro. Esse é o plano do Evangelho, não é nos rodear de Jesus, é fazer com que Cristo more dentro de nós. Por isso eles não sentiram saudade. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu fora de vocês, eu do lado de vocês fisicamente, vocês não estão preparados, mas eu dentro de vocês, vocês estão prontos. Veja, outro princípio aqui: todos nós que temos essa mente religiosa de achar que Deus está do nosso lado, que nós temos que buscar Deus lá em cima, que nós temos que subir um monte, olhar para o alto e falar: Deus, o Senhor está me ouvindo? Essas pessoas não estão preparadas para a obra de Deus, nunca estarão. Nós estamos preparados para o Senhor, para a obra que o Senhor tem para nós, quando nós entendemos que o Senhor está dentro de nós, mora em nós, somos a casa do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quantos já entenderam isso? Olha só, o princípio aqui é que de repente, as coisas de Deus são de repente. É por isso que se a gente orando, você sentir de não parar, você não deve parar, porque tem coisas que é de repente. Não dá um mapa para nós com todas as instruções e fala assim: ó, agora você me serve, ó, janeiro vai acontecer assim, fevereiro vai ser desse jeito. Não, o Senhor dá uma palavra para nós, uma, e a gente tem que obedecer aquela uma palavra. Se a gente obedece aquela uma palavra, de repente vem uma segunda instrução. Então você vai pensar assim: por que minha vida está parada? Certamente as pessoas que estão com a vida estacionada, seja espiritual, ministerial, financeira, emocional, seja toda qualquer área, certamente o Senhor deu uma palavra para você, você não obedeceu essa palavra. Se você não obedeceu essa palavra, o Senhor não pode te dar segunda. Nós costumamos orar assim: Senhor, eu quero algo novo na minha vida. E se o Senhor pudesse responder audivelmente, Ele diria assim: ó, faz o que eu te pedi, faz o velho, faz o antigo, faz o que você já sabe. Muitos de nós estamos com a vida travada, porque o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu uma direção, e nós não a cumprimos, e o Senhor está esperando que nós a cumpramos, para que de repente Ele venha trazer novas coisas. Enquanto você não obedece a primeira, não vem a segunda. Você não vai orar e Deus vai te dar um mapa escrito toda a tua vida, os teus 70 anos, 80 anos de vida. O Senhor dá uma coisa, você obedece, Ele te dá outra, você obedece, Ele te dá outra, você obedece. O Senhor te dá uma direção, você faz, Ele te dá outra direção. E essas direções, quando são obedecidas, de repente, não tem aviso prévio, do nada vem o Senhor e ministra em nós algo maior e melhor. Então, irmãos, tem gente aqui que o ano passado o Senhor já ministrou coisas, não vai, as pessoas não obedecem e ficam falando: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Irmão, obedece qualquer apontamento que vem aqui em você, ó, qualquer um, loucuras, obedeça. Porque esses apontamentos que o Senhor coloca dentro de nós são coisas que o Senhor quer nos dar, coisas maiores. Então você pode estar no meio do dia e o Senhor fala assim: ora, você fala: não, eu tenho que trabalhar aqui, eu sei que. Para, irmão, obedece. Dali vai vir outra coisa. É de glória em glória, é de fé em fé. Você viu, o Senhor ensina a gente de glória num nível maior de glória, de uma fé num nível maior de fé. As coisas do Senhor são níveis que a gente vai sendo fiel naquilo que Ele falou, nos coloca em outra coisa
Outra coisa. Por isso que é de repente. Porque precisa de fé para ser de repente. Porque se eu souber daqui 3 dias o que vai acontecer comigo literalmente, eu não tenho fé. Eu já sei, eu preciso andar por fé e esperar esses de repentes. Esperar no lugar certo. Esperar no lugar certo. Eles estavam no cenáculo, todos reunidos no mesmo lugar. Tinha 510 discípulos Jesus. Cadê os outros? Só tem 120. Só tem 120 aqui. O Espírito Santo ia vir. E cadê os outros discípulos? Vai saber onde estavam. 120 estavam ali. Ou seja, quando a gente é guiado por nós mesmos, nós sempre vamos estar no lugar errado. E no lugar que é para a gente estar, nós não estaremos. Nós precisamos estar atentos. Porque todos ouviram no monte quando Cristo disse ao subir: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Beleza, 510 irmãos ouviram isso. Só que quando você lê Atos capítulo 2, você vai constatar no 1 e no 2, só tem 120. São esses 120 que vão ser cheios do Espírito Santo. Porque são esses 120 que vão ser surpreendidos pelo de repente. Porque eles estão obedecendo. Glória a Deus. Há muitos de nós, a gente acha assim que a gente já está sabido, que a gente pode, que a gente é. Mas se o Senhor falar assim para nós: você não é, não brigue, irmão. Esteja no lugar onde o Senhor quer que você esteja, para você ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Não fica brigando com o Senhor. Não, eu sou preparado, eu sou capaz. Os discípulos andou 3 anos e meio com Cristo, não eram. E muitos de nós achamos que nós estamos preparados. E o Senhor vive me surpreendendo, dizendo: você não está preparado. Você não está preparado. E eu não vou brigar com o Senhor. Eu vou falar: Senhor, eu quero estar no lugar que eu possa me preparar para ser cheio desse Espírito, cheio do Espírito Santo. Nós lemos aqui que de repente veio do céu um som. Nós falamos desse som, é água. Teve vento, nós falamos do vento lá nos dias do nosso retiro. Nós vamos falando das águas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, num dia só a casa se encheu de água, de vento. E agora, irmãos, nós lemos no versículo 3 que foi distribuídas línguas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Então no dia de Pentecostes nós vemos um som que é barulho de água. Eles ouviram um som que era barulho de água e fez um movimento de vento. E agora vem sobre eles línguas como que de fogo. Glória a Deus. Pousou sobre eles, se acomodou na cabeça deles e entrou no espírito, línguas de fogo. Então nós já vemos vento, água e fogo no batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Olha quanta coisa tem no batismo com o Espírito Santo. Nós pensamos que o batismo com o Espírito Santo é só para a gente falar em línguas. Tem algo muito maior aí. E nós estamos buscando o Senhor. O Senhor nos dá capacitação de viver nesse Espírito, de andar nesse Espírito, que nós somos batizados nele. Olha só, vamos então ler aqui. O versículo 3 diz que apareceu línguas de fogo, palavras de fogo. Línguas são palavras. Palavras de fogo vieram sobre eles. Quando nós vemos a palavra língua, nós podemos trocar por palavras de fogo. E foram isso mesmo que eles disseram, palavras. E são palavras que continham nela poder de Deus. Poder de Deus. Glória a Deus por isso. Então o Senhor tem para nós palavras de fogo, palavras de poder no batismo com o Espírito Santo. Você já sabe que palavras
vou dizer assim, uma das coisas mais importantes da nossa fé. Nós somos salvos por palavras. Se você confessar Jesus, você crê no coração, você é salvo. Palavras. Nós vemos que o próprio Jesus se apresenta como palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. O próprio Jesus falou isso. Palavras para nós não pode ser assim. A gente não pode levar de qualquer jeito essa matéria, o que nós falamos. Porque se nós levamos de qualquer jeito essa matéria, o que falamos bobeira, falamos palavrão, falamos fofoca, falamos negativo, falamos de derrota, falamos de fracasso, nós vamos ter muitos problemas na vida e nós vamos ficar vazios do Espírito. Porque quando o Espírito desceu sobre eles, veio um elemento sobre eles, palavras de fogo. Olha, o Espírito veio como palavras de fogo, palavras que pareciam ser fogo, palavras que continham poder, porque o reino de Deus é falante, o reino de Deus é falar e acontecer, o reino de Deus é falar e acontecer. Veja, Jesus ensinou isso, ele disse: se você disser ao monte, olha, palavras, se você falar com o monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer, será feito o que você disse, suas palavras. Olha, nós transportamos montes com palavras. Glória a Deus. O próprio Deus fez todas as coisas por meio de palavras. O livro de Hebreus, no capítulo 1, fala que o Senhor sustenta todas as coisas, não com as suas mãos poderosas, mas com palavras que saem da sua boca. Gênesis 1:3 está lá: haja luz. No capítulo 1 de Gênesis nós vemos Deus falando 10 vezes, por 10 vezes Deus falando para criar, ou recriar, ou existir alguma coisa. Se nós levarmos esse assunto de palavras de qualquer jeito, nós nunca vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque Paulo disse em Efésios capítulo 5, que nós somos cheios do Espírito Santo falando, que nós nos enchemos do Espírito falando, confessando salmos, hinos e cânticos espirituais. Glória a Deus. Agora o Espírito Santo vem sobre a terra. Desde Gênesis capítulo 6 verso 3, o Espírito estava retido lá no céu, esperando Cristo pagar o preço de todas as coisas. E agora 4.000 anos depois, o Espírito Santo desce. E o que o Espírito Santo traz como evidência inicial que ele veio? Palavras de fogo, confissões de fogo, línguas de fogo. Aleluias. Isso quer dizer que onde tem o Espírito Santo tem línguas, onde tem o Espírito Santo tem palavras de fogo, palavras de poder. Glória a Deus. Nós sabemos as casas que são cheias do Espírito Santo, de acordo com que as famílias que moram ali dentro falam, profetizam, anunciam. Nós sabemos se uma igreja ela é madura e cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque como a igreja fala. Nós sabemos de pastores que são cheios do Espírito Santo, de obreiros que são cheios do Espírito Santo, pelo que falam. Porque a boca fala o que o coração está cheio, e o nosso coração deve estar cheio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Não das nossas dívidas, dos nossos problemas, de conflitos, mas do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio, e eu preciso ser cheio. Como que eu sou cheio? Falando. Como eles foram cheios? Falando. Como que eles se mantêm cheios? Falando. Olha, quando você está cheio do Espírito, você vai falando, você vai se esvaziando, deixando, extinguindo, apagando. Você vai deixando de falar das coisas do reino. Você fala de você, você fala dos outros, você fala de problemas, você fala de guerras, você fala de carne. Você só vai deixando de falar do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você fala do Espírito, porque o Espírito vem com palavras de fogo para nós falarmos. Palavras de fogo. Bom, quero que você
Pega a sua Bíblia aí, vamos dar uma analisada aqui em Mateus capítulo 3. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Aleluias. Línguas de fogo que pousou, línguas como que de fogo que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Só depois das línguas eles foram cheios do Espírito Santo. Teve o som de água, teve o vento, teve o fogo, e daí eles são cheios do Espírito Santo de Deus. São cheios. Línguas que desceu de tal forma, que os encheu de tal maneira, que eles foram cheios, repletos do Espírito. Estavam cheios de fogo para falar. Olha só, João Batista, ele está falando do seu batismo e do batismo que Jesus ia batizar. João Batista. Então em Mateus capítulo 3 verso 11 diz assim, ó: eu vos batizo com água para o arrependimento. É João falando para aquelas pessoas: ó, o meu batismo que eu faço aqui é para vocês mudar a mente, para vocês se arrependerem. Aí ele vai dar a segunda informação: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Então ele está falando de Jesus que vai vir, que Jesus é tão poderoso que ele, sendo um grande profeta, ele não podia nem desamarrar a sandália de Jesus, ele não era digno. E aí ele vai falar o que Jesus veio fazer: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. O meu batismo é com água, é simbólico, é físico, para que vocês possam ter um apontamento para a mudança de mente. Mas aquele que está vindo aí depois de mim, ele é mais poderoso do que eu não sou digno nem de limpar a sandália dele. Ele tem outro tipo de batismo. Ele vai imergir vocês não em água para arrependimento, ele vai imergir vocês no Espírito Santo e no fogo. Glória a Deus por isso. Então, se alguém disser assim: eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, sim, fogo aponta para poder, para ter um poder no que fala, para ter poder sobre a sua vida. Então, meus irmãos, o batismo com fogo é para definir a nossa vocação de vida, para definir que nós agora não somos só uma igreja, uma pessoa que é uma igreja que foi salva. Agora o Senhor encheu essa igreja de fogo, para essa igreja que tem fogo ir e cumprir uma missão. Não é necessário ter fogo se não tem uma missão para fazer. O fogo é para isso, o poder é para isso. Palavras de poder é para cumprir uma missão. Se você não quer cumprir nenhuma missão, por exemplo, você veio para a igreja, você mudou a tua vida, está melhorando, você percebe, mudou, parou perturbação, parou vício, parou aquelas coisas que a gente ouve mesmo as pessoas testemunhar, e você quer parar aí, não tem fogo para você, não tem fogo, não tem sentido. Existe fogo, existe poder em você, porque o poder é dado para você executar uma missão dada pelo Senhor. Você vai precisar de poder para ir e fazer obras para Deus. Deus não pode mandar você assim de qualquer jeito. Deus tem que te dar poder para você ir. É por isso que o Senhor disse: vocês fiquem aqui até que vocês recebam poder. Esse fogo então fala de poder. Então quando alguém chega no nível de ser batizado com fogo, esse alguém está sendo separado. Esse alguém está sendo separado para uma missão específica.
E essa missão específica tem desafios terríveis, gigantes pela frente, demônios, homens, situações, circunstâncias. Então é preciso ter fogo na vida, é preciso ter poder na vida para poder vencer esses desafios que tem. Então esse fogo, ele vem por causa de uma vocação, de uma missão. Nós fomos chamados por Cristo, deixamos de ser do mundo e de Adão, somos de Cristo e igreja. Mas aí o Senhor vem com o tempo e fala assim: não, você agora saiu de Adão e do mundo, você está em Cristo e igreja, mas eu tenho algo para você, como Cristo e como igreja. Eu tenho uma missão para você, eu tenho uma vocação para você. Então, nessa vocação, nessa missão, eu preciso te equipar, eu preciso te revestir. Você já está vestido, porque você nasceu de novo, mas agora você precisa de um revestimento. Então vem fogo sobre a tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Vem fogo na nossa vida. Ou seja, vem poder, não para nós mesmos, vem poder para nós cumprirmos um propósito supremo de Deus. Deus tem um propósito supremo. Dentro desse propósito supremo, Deus tem pessoas com propósitos. Deus tem um propósito supremo. O propósito supremo de Deus é fazer todas as coisas serem cheias de Cristo, e fazer com que Cristo seja cheio de todas as coisas. O propósito de Deus de Gênesis e Apocalipse é isso: encher todas as coisas de Cristo e fazer com que Cristo seja cheio de todas as coisas. Esse é o propósito supremo, eterno de Deus. Ninguém tira esse propósito. Nós fomos chamados como igreja, e nós temos um propósito para fazer com que esse propósito supremo de Deus se cumpra. Então não é o teu propósito, não é o teu sonho, não é tua meta, é o que Deus tem para a tua vida. Porque Deus tem um propósito que é dele, e quer nos usar para o propósito dele. Glória a Deus. É por isso que gente cheio de ego não chega nesse nível. O que é uma pessoa cheia de ego? Uma pessoa que é cheia de si mesmo, que pensa só em si mesmo, e que se quer alguma coisa de Deus é para si próprio. Não consegue chegar no propósito da vida, porque nós não somos o centro das coisas, irmão. É Cristo o centro de todas as coisas. É tirar o nosso eu do trono, colocar Cristo. Porque tudo que Deus nos dá não é para nós mesmos, é para o propósito de Cristo. Glória a Deus. Então o Senhor tem um propósito na tua vida, tem um propósito na minha vida. Eu me lembro em 97 para 98, eu fui para Paraná e eu fui numa igreja. Aí eu fui dado a oportunidade de pregar. Uma senhora falou assim para mim: sabe que eu vejo que Deus tem uma igreja de fogo para você. Irmão, eu tinha 2 anos de convertido. Na hora eu não entendi nada. Depois foi passando os anos, aconteceu tudo que aconteceu, e eu percebo aqui que na nossa igreja tudo é fogo. A gente quer fogo. Até tinha um ônibus que era de fogo, um carro que era de fogo. Porque fogo não fala de nós, então fogo fala daquilo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Você pode chegar nisso hoje aqui, de receber fogo para começar a fazer coisas que você não conseguia fazer. Fogo. Eu quero que você vá para Êxodo capítulo 3. Verso 2. Fogo. Línguas repartidas como que de fogo.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Vocês não saiam de Jerusalém sem que vocês sejam batizados no fogo. Nós não vamos conseguir fazer o que Deus tem para a nossa vida sem estar imergidos nesse fogo, nesse poder. Glória a Deus. Não depende de nós estarmos de pé no mundo, depende de nós estarmos deitados no fogo, batizados no fogo. Depende do poder de Deus. Olha só, apareceu-lhe, Êxodo 3:2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Veja, é o chamado de Moisés para uma vocação de libertar o povo de Israel do Egito. Já que o Senhor ia dar poder para ele, o Senhor apareceu para ele numa chama de fogo, numa sarça. A missão de Moisés era assim absurda, uma grandiosidade assim fora do sério. Ele ia enfrentar, se a gente trouxer para os nossos dias, é como se alguém fosse aos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos, e dissesse assim: liberta o meu povo daí, e o Biden diria: não vou libertar. Era mais ou menos nesse sentido, sem arma, sem nada. A missão dele era muito grande. Ele estava como um pastor de ovelhas, ele estava gago, ele tinha esquecido tudo que ele tinha aprendido no Egito, ele era um foragido, ele tinha matado um homem, ele tinha perdido a esperança. E aí vem o Senhor e o chama para ser um libertador. Aleluias. E qual que é o quadro desse dia? Parece ser o mesmo quadro do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, eles viram línguas como que de fogo, tinha fogo no lugar. O que Moisés está vendo aqui no dia do chamado dele para libertar o povo? Fogo numa sarça que não se consumia. Porque aquele fogo que não se consumia era o fogo que estaria dentro de Moisés, para que ele pudesse ter todas as condições necessárias de fazer o que ele deveria fazer. É esse fogo que estava vindo sobre os discípulos, para que eles tivessem todas as condições necessárias de fazer o que eles deveriam fazer. E é esse fogo que está sobre nós, para que possamos fazer aquilo que nós devemos fazer para o Senhor. Tem fogo. Aleluias. Então olha só, que esses discípulos, é uma coisa assim muito, né, eles ficaram ali de 7 a 10 dias orando, e eles tiveram tanta sensibilidade que eles viram as línguas repartidas como que de fogo. Que como que escreve depois? Contaram, nós vimos, eles ouviram o vento. Era uma sensibilidade tão grande, porque ali o Senhor estava dizendo para eles: vocês vão deixar de ser o que vocês são, para ser aquilo que eu quero que vocês sejam. Vocês vão deixar de ser pescadores da Galileia, para ser pescadores de homens. Vocês vão deixar de ser simples moradores de Israel, para influenciar o mundo. E não está sobre vocês o influenciar o mundo, está sobre o fogo que eu vou derramar sobre vocês. Mudança, é o antes e o depois do fogo, é o antes e o depois. Eles falavam antes? Falavam, mas não eram palavras de fogo. Mas agora eles são batizados com o Espírito Santo, e eles têm palavras de fogo para falar. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pedro negou Cristo 3 vezes, e agora Pedro está aqui recebendo palavras de fogo, deixando de ser um homem que nega para ser um homem que morre. Glória a Deus. Deixando de ser um homem que falava coisa e não cumpria, para ser um homem que vai até o fim naquilo que fala. Glória a Deus. Deixando de ser um homem que corta a orelha dos outros,
para entrar com a palavra dentro da orelha dos outros. Aleluias. Ele negou 3 vezes sem fogo, e ele ganhou 3.000 almas com fogo. No mesmo dia de Pentecostes. É outro homem, é outro João, é outro Pedro, é outro Tiago. São outros homens. O que eles fizeram? Eles ficaram no lugar onde Cristo tinha dito para ficar, e de repente veio fogo sobre eles. E hoje nós estamos aqui, glória a Deus, porque fogo caiu sobre aqueles homens. E muitos daqui 50 anos, se Cristo não voltar, estarão aqui nesse lugar, porque fogo caiu sobre nós. Glória a Deus. Irmãos, são outros homens, são outras palavras. Você não vê esses discípulos falando: nossa, nós vamos morrer, nós estamos tristes. Não tem palavras de tristeza em Atos, não tem palavras de murmuração, não tem desespero. E olha as situações que eles enfrentaram. Eles enfrentaram os judeus perseguindo, eles enfrentaram depois o Império Romano perseguindo, e eles eram cheios de alegria e do Espírito Santo. Tinha fogo neles. Aleluias. Nada segurava esses homens. O relato desses homens era: aqueles que alvoroçam o mundo chegaram aqui para nos alvoroçar também. Nada segurava esses homens. Não tinha grilhões, não tinha demônios atormentando. Eles eram cheios de fogo. Você não vê uma oração deles pedindo prosperidade. Você não vê, lê Atos, você não vê eles pedindo prosperidade, pedindo cura. Você não vê eles pedindo paz, porque eles já viviam nisso. Eles já eram prósperos, eles já eram curados e sarados, eles já tinham paz, porque eles estavam cheios do Espírito de Deus. Fogo, fogo, fogo para um propósito. Nunca mais Pedro ia voltar para o mar da Galileia e pescar. Nunca mais Mateus ia voltar a ser um cobrador de impostos. Nunca mais Pedro ia voltar a negar Cristo 3 vezes. Nunca mais João ia pedir para fogo cair do céu e matar pessoas. Nunca mais Tomé incredulizar, porque agora esses homens entenderam o chamado de vida deles, a vocação deles, porque eles receberam fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Agora olha só, que eu queria que vocês fossem para Atos 2 de novo. Aleluias. Nós estamos começando hoje a falar do fogo do Espírito, que é o poder do Espírito para a vocação do Espírito em nossa vida, dentro do dia de Pentecostes. Atos 2. Você foi para Atos 2? Não estou achando nem Atos aqui. Atos 2, 37. É meu propósito esse ano compreender essas coisas, para que eu possa vivê-las no Espírito. Eu não quero ser qualquer um. Você quer ser qualquer um? Nós não queremos ser qualquer um. Muitos de nós aqui dentro temos esse desejo de não ser qualquer um. E muitos de nós temos uma vocação de Deus. E eu tenho uma vocação de Deus. E eu sei que eu estou em 5% dessa vocação. Tem muito mais pela frente. E não depende do tanto que eu me esforçar. Depende do tanto que eu tiver imergido nesse Espírito, imergido nesse fogo. O 37, 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Olha só, Pedro recebe essas línguas de fogo junto com os 120, uma barulheira terrível, tem uma multidão na frente deles.
Pedro faz um discurso assim, bem simples mesmo. Muitos de nós aqui, talvez a gente nem ia considerar Pedro, falar não, isso aí não. A gente está acostumado com os pregadores de hoje, 5 passos, não sei para quê, não sei. Pedro foi lá e falou de uma simplicidade tão grande, um jeitinho tão, qualquer um de nós faz melhor. A verdade é essa, humanamente, o discurso dele não é top, mas tinha fogo naquelas palavras, um fogo que não tem nas nossas. A verdade é essa, que nós elaboramos sermão assim, ó, sublimes, mas não tem fogo como tinha em palavras tão simples de Pedro. E as palavras que Pedro falou foram tão poderosas que diz aqui que furou o coração deles. Tem tanto fogo nessas palavras que começou a queimar. Essa palavra aqui no original, compurgir, significa furar, ultrapassar, destruir o coração deles. Olha que era gente dura, muitos ali tinham matado Jesus, mas o jeitinho de Pedro agora não era mais o mesmo. Agora era um Pedro cheio do Espírito Santo e de fogo. E quando ele fala, ele recebeu línguas como que de fogo. E quando ele fala, mistura com fogo, vai entrando no coração daquelas pessoas, e aquele fogo vai queimando, vai furando e queimando e queimando. Chega um dado momento que eles param Pedro e eles falam assim: irmão, o que faremos para ser salvo? Glória a Deus. Agora Pedro entendeu o chamado dele. Com Jesus do lado dele, ele não tinha entendido, mas com Jesus dentro dele, agora ele sabe. Ele vendo o fogo vivo de Deus do lado dele, que Jesus é fogo que consome, ele não entendia. Agora aquele fogo que consome não estava mais para o lado de fora dele, agora esse fogo que consome estava dentro dele. Aleluias. Agora ele não nega mais por 3 vezes, agora ele fala uma palavra muito simples, vai dar 25 minutos mais ou menos, de uma teologia muito simples, que qualquer um de nós aqui faz melhor se a gente estudar hoje com as técnicas que nós temos, mas tinha fogo ali naquelas palavras, de tal maneira que as pessoas começaram a pedir salvação, a pedir que o Senhor as salvasse. E ali naquela manhã de domingo, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. 3.000 pessoas. Mas é Pedro? Não. É o jeito que Pedro falou, é o jeito que ele estudou hermenêutica, oratória. É a oratória de Pedro? Não. É o fogo que tinha naquelas palavras. Aleluias. Agora Pedro ora, anjo vem. Agora Pedro ora, o Senhor responde na hora. Tem fogo. Não são mais palavras apenas ele falava o aramaico, Pedro. Não é um aramaico só, aramaico. Ou seja, trazendo para nós, não português só, no português, Senhor opera. Não, é um Senhor opera que sai com fogo. São as mesmas palavras, mas com fogo. Você entendeu? A pessoa está ali e ela fala assim: Senhor opera, não tem fogo. Tem uma outra pessoa do mesmo lado que tem fogo na vida dela, ela fala as mesmas palavras: Senhor opera, e vem a operação de Deus. Porque não é o que a gente fala, é o que tem no que a gente fala. Fogo. Fogo. Fogo para demônios, espíritos malignos, doenças, situações impossíveis, corações que não vão se quebrar nunca. Fogo, fogo, porque eram pessoas que nunca iam se quebrar, mas agora tinha fogo ali, irmãos. Tem fogo. Glória a Deus.
para concluir, vai para o 6 aí. Atos 6, 5. Olha só o que a Bíblia fala de Estevão. Aleluias. Fala assim, ó: o parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que testemunho, hein? De Deus. Estevão era um diácono, um helenista, nem puro ele era um judeu misturado, assim, vamos dizer. Ele era simples membro, só que ele era tão cheio do Espírito Santo que ele foi ungido a diácono. E ele era cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Olha que combinação. Alguém disser assim para você: você é cheio de fé e do Espírito Santo. Meu Deus, que combinação. E é Deus falando dele, né? E ele fez obras extraordinárias, porque você tem fé e o Espírito. O que mais que você precisa? Só de fé e do Espírito Santo. O justo viverá da fé e ser cheio do Espírito Santo, que nós estamos ensinando de sexta-feira, de desbloquear a fé e de ser cheio do Espírito Santo. Estevão era desbloqueado nisso. Ele tinha a fé pura e era cheio do Espírito Santo. Então, quando a gente é cheio de fé e do Espírito Santo, a gente vai ter muito problema com as pessoas que não são. E aí eu quero que você vá lá pro 7, Atos 7, 54. E Estevão, Atos 7, 54, ele é preso injustamente pela religião, que religião odeia a fé, porque a fé acaba com a religião, acaba com troca, acaba com barganha, a fé acaba com campanha, a fé acaba com todas essas coisas. Você já tem fé, você já anda no pronto. Então irrita, né? E ser cheio do Espírito Santo, a religião fica assim: você tem que buscar, você não é cheio, você está falho. Agora uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela nem fica pedindo coisas para Deus. Eu vejo alguns irmãos chegou em mim e falou assim: a gente nem ora mais para nós mesmos. Mas esse é o plano, irmãos. É chegar num nível que toda a igreja nem vai orar mais para si mesmo, porque está tão pleno. Não tem sentido orar para si mesmo. Vamos interceder para ganhar almas. Era a vida de Estevão, dos apóstolos. E olha só, aí ele é preso, ele dá um discurso também, que esse já é mais profundo. Aí olha só o que diz o 54: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha a palavra, a mesma palavra que salvou 3.000 pessoas, que tem fogo, agora está em Estevão esse mesmo fogo, e trouxe um ódio mortal sobre as pessoas que ouviam. Eles ficavam rangendo os dentes de ódio daquilo que Estevão tinha falado. Porque quando tem fogo e tem religião, irrita, dá ira na gente. Você pode ver, quando alguém se levanta aqui no Espírito para pregar, e tem alguém religioso, ou a pessoa não é do espírito da religião, irrita, ira, dá ódio, é confronto demais. E é o que aconteceu com Estevão, é o que vai acontecer com todos nós que fomos cheios do Espírito Santo. Nós vamos ganhar uns e vamos ser odiados por outros, porque o fogo faz isso. Aí olha só, mas Estevão, glória a Deus, 55, cheio do Espírito Santo. De novo, irmãos, ele estava que jeito? Cheio do Espírito Santo. Os caras com ódio dele, louco, e ele lá, cheio do Espírito Santo, nem aí com nada. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Glória a Deus. Olha só o que esse fogo, são palavras que ele pronunciou de fogo. Ele foi condenado,
e ele foi condenado a morrer, e ele continuou cheio do Espírito Santo. Para onde ele olhou? Ele olhou para o céu, e ele viu a glória de Deus, e ele viu Jesus que estava à direita, porque todas as pessoas cheias do Espírito, os olhos estão nas coisas do Senhor, no céu, estão querendo viver para a glória de Deus, e veem Cristo. E aí o 56 diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos, aleluias, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Uau, glória a Deus. Ou você vai morrer, estão com pedras na mão, você vai morrer, vai jogar uma pedra de 25 quilos no seu peito, depois vão te apedrejar. Que jeito que está Estevão, cheio do Espírito Santo. Ele não olha para as pedras, ele não olha para as pessoas, ele olha para o céu, porque é de lá que vem, né, a nossa vida. A gente vive do reino, a gente vive do céu, busca as coisas que são do alto. Ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus. Jesus está em pé esperando ele. Jesus está de pé. Primeira vez que alguém viu Jesus de pé. Aleluias, glória a Deus. Primeiro mártir foi morto pelo fogo, porque recebeu fogo. Mas olha só, irmãos, que a gente fica assim: ah, mas eu tenho medo da morte. Na época da pandemia, quantas pessoas, pastor, morrendo de medo, pastor, estou morrendo de medo. Olha só, mas se a gente recebe fogo, humanamente a gente tem medo das coisas, mas quando a gente recebe fogo, a gente não a gente passa a não ter medo das coisas. É o Senhor em nós, é o Senhor em nós diante da morte. Jesus está de pé, irmãos. Eu quero que você agora abra o teu coração. Se você perceber que você não tem fogo suficiente, uau, o Senhor quer dar fogo para nós. Você tem um chamado, uma vocação, um propósito, o Senhor tem que dar fogo para você. O Senhor tem que dar fogo para mim. Aleluias. Se você tem um desejo em ganhar almas, então o Senhor tem que dar fogo para nós. Como que a gente ganha almas? Como que a gente faz as coisas para o Senhor? Como que a gente prospera para glorificar o reino de Deus? Sem fogo não tem jeito não. Glória a Deus, irmãos, porque o Espírito já nos foi dado. E esse de repente pode ser agora, aqui no culto. Você está no lugar certo, está com o coração certo, que venha sobre você o Espírito certo, fogo, línguas de fogo. Se eu convido vocês essa noite a orar, até que a língua mude, até que a língua espiritual que você recebeu, você que é batizado no Espírito Santo e fala em línguas espirituais, até que ela mude, até que ela se torne outra língua. E você que não é batizado com o Espírito Santo, oh, que dia maravilhoso para você ser, para o Senhor te encher desse fogo. Glória a Deus. É o governo do Espírito. Xerede cantaralabras. Glória a Deus. É o governo do Espírito. O Senhor quer dar línguas para nós de fogo. Feche seus olhos. Oh, glória a Deus.